E aí, bora mergulhar numa história que todo mundo acha que conhece de cor e salteado, a origem da ciência moderna. E se a gente descobrisse que as raízes da física de Newton não estavam num laboratório, mas sim em mosteiros medievais e nos escritos secretos de um alquimista? Pois é, vamos desvendar essa história que é muito mais surpreendente do que parece. Sabe aquela historinha que a gente sempre ouve? De um lado do ringue, a ciência, lógica, evidências, fatos. Do outro lado, a fé, dogmas, superstição, uma batalha eterna. Mas será que essa imagem de inimigas mortais conta a história toda? Ou será que, na verdade, esconde uma parceria bem inesperada? Essa narrativa é muito forte, quase um mito de fundação, né? A tal da Idade das Trevas, aquele breu de ignorância, que de repente é iluminado pela luz da Revolução Científica. É uma história de um despertar, de um clique. Só que a história de verdade, ela não é um interruptor de luz. É uma evolução longa, cheia de reviravoltas. A verdadeira história começa num lugar que a gente foi ensinado a ignorar, o centro intelectual da Idade Média. Longe de ser um freio, a teologia medieval, com toda aquela obsessão por lógica, acabou construindo a estrutura, o esqueleto, sobre o qual a ciência moderna iria crescer. Essa ideia de que a ciência surgiu do zero tem até nome. É a tese da descontinuidade. Ela basicamente diz que a ciência do século XVII apareceu num vácuo, do nada. Mas quando a gente olha as evidências, fica claro que as sementes dessa revolução já estavam sendo plantadas séculos antes. E aqui vem a primeira grande surpresa. O pensamento teológico medieval não era inimigo da ciência. Muito pelo contrário. A obsessão deles com o rigor lógico e a crença num universo que foi criado por um Deus racional, isso criou a mentalidade perfeita para a investigação científica. Eles, sem querer, forneceram o sistema operacional. Vamos pegar um exemplo prático. Aristóteles não sabia explicar por que uma flecha continuava voando depois de sair do arco. Pois bem, séculos antes de Newton, uns filósofos medievais vieram com a teoria do ímpeto. A ideia era que um objeto em movimento carregava uma força interna. Pode parecer simples, mas isso é um ancestral direto da lei da inércia. E olha, isso não foi um caso isolado, não. Havia uma linha direta de pensamento. Os tais calculadores de Merton, lá na Inglaterra do século XIV, desenvolveram fórmulas para calcular a velocidade que Galileu, 200 anos depois, ia usar. A continuidade é clara. A ciência não brotou do chão, ela estava evoluindo. Ok, então, se as ideias científicas estavam evoluindo continuamente desde a Idade Média, de onde é que veio essa famosa treta entre ciência e fé? A resposta não está no telescópio, não. Está na filosofia. A mudança mais radical não veio de uma nova descoberta sobre os planetas, mas sim de um jeito totalmente novo de enxergar a realidade. E o arquiteto dessa revolução foi o filósofo René Descartes. A ideia dele ia, literalmente, dividir o mundo em dois. O que Descartes fez foi uma divisão radical. De um lado, ele colocou o que chamou de res cogitans, a coisa que pensa, o mundo da mente, da alma, dos sentimentos, de Deus. Do outro, a res extensa, a coisa material, tudo aquilo que pode ser medido, pesado, calculado. E essa foi uma jogada de mestre para a ciência. Ao colocar Deus e a alma numa caixinha separada, Descartes basicamente liberou o mundo material para ser estudado. A natureza deixou de ser um livro de símbolos divinos e virou um grande relógio. Um mecanismo que podia ser desmontado e entendido com matemática, sem se preocupar com propósito ou significado. E o resultado dessa mudança foi enorme, onde o pensador medieval olhava para uma árvore e perguntava qual o seu propósito divino. O cientista pós-Descartes olhava para a mesma árvore e perguntava como é que os mecanismos dela funcionam. A pergunta mudou de porquê para como. Mas a história não termina aí, não. Agora vamos para o auge da Revolução Científica, onde a gente encontra a reviravolta mais maluca de todas, escondida nos escritos secretos do seu maior herói, Isaac Newton. A imagem que a gente tem do Newton é a do gênio da racionalidade pura, né? O cara da maçã, que viu o universo como um relógio perfeito e calculou tudo. Só que essa imagem é só metade da história. A outra metade é bem mais esquisita. 1 milhão. Esse número representa a quantidade de palavras que Newton escreveu. Não sobre física ou matemática, mas sobre teologia, profecias bíblicas e, o mais chocante, alquimia.
Ele passou mais tempo estudando essas coisas ocultas do que a própria ciência que o deixou famoso. Parece uma contradição total, né? O arquiteto do universo mecânico mergulhado em misticismo. Mas e se essa obsessão não foi uma distração? E se ela foi a chave secreta que permitiu a maior descoberta científica dele? Pensem comigo, a ideia da gravidade era um problemão na época. Como é que a Terra podia puxar a Lua sem ter nada ligando as duas? Isso era ação à distância, uma ideia que soava como pura mágica e quebrava todas as regras do universo mecânico de Descartes. Mas para o Newton, que passava as noites lendo sobre forças e espíritos invisíveis nos textos de alquimia, para ele a ideia não era tão bizarra. A alquimia deu a ele a licença para imaginar a gravidade, e a matemática, a ferramenta para descrevê-la. Então, vamos juntar as peças desse quebra-cabeça. A gente tem a lógica dos teólogos medievais, a divisão filosófica de Descartes e a inspiração meio mística de Newton. Como é que essa mistura toda forma a ciência moderna? A conclusão é que a ciência moderna não nasceu de uma única fonte. Ela é tipo um rio gigante, que se formou pela junção de águas de afluentes muito, mas muito diferentes. Um veio dos mosteiros, o outro dos salões de filosofia e um terceiro das anotações secretas de um alquimista. Dá para pensar nisso como 3 pilares. O primeiro, a lógica escolástica, deu o DNA do rigor e da argumentação. O segundo, o método cartesiano, deu o objeto de estudo, um mundo material para ser analisado. E o terceiro, a síntese de Newton, usou a matemática para descrever um universo que era, no fundo, muito mais dinâmico e misterioso que um simples relógio. Essa citação amarra tudo de um jeito perfeito. O gênio de Newton não foi só ser um grande matemático, foi ser um grande sintetizador. Ele pegou o rigor de um mundo, a matemática de outro e a imaginação de um terceiro para criar algo totalmente novo. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se a história da ciência, que parecia tão certinha, é na verdade essa mistura fascinante de teologia, filosofia e misticismo, quantas outras grandes histórias que a gente aceita como verdade absoluta também escondem uma realidade muito mais complexa e interessante?